Beleza, pessoal, bora dar prosseguimento aí então, né? Cálculo de HP12C. Nessa vídeo aqui eu vou trazer para vocês os conceitos e também as aplicações de taxa nominal, efetiva e equivalente. Eu trouxe vários exercícios para a gente começar a usar bastante essa HPI para fixar esses conceitos, tá? Inclusive exercícios ali de juros compostos, beleza? Vamos começar então com esse simples conceito aqui para a gente entender, ó. Quando eu tenho uma taxa, geralmente essa taxa ela é me dada ao período. Então eu tenho esse primeiro, antes aqui dessa barra vai ser sempre o período. Tá? 20% ao bimestre, ao período. E aqui eu tenho o regime de capitalização. Então ele é um período bimestral, mas ele é capitalizado mensalmente. Sempre que essa taxa ela for diferente uma da outra, ou seja, sempre que o período for diferente da capitalização, nós dizemos que nós temos uma taxa nominal. Então você já pode anotar isso daí, ó. Você presta atenção nisso daqui. Quando o período for diferente da capitalização, isso aqui é considerado taxa nominal. Beleza? Ok. Quando nós temos um período aqui, ó, idêntico à capitalização, ou seja, 10% ao mês, com capitalização mensal, a gente diz que essa é uma taxa efetiva, tá? E quando a gente quer transformar, por exemplo, uma taxa efetiva em uma taxa, por exemplo, com outro período, uma outra capitalização, a gente diz que isso é uma taxa equivalente. Tá? Nós vamos fazer esses cálculos aqui para vocês entenderem melhor. Detalhe que é o que eu já quero que você anota, tá? Você jamais vai mexer na capitalização, você nunca mexe na capitalização, tá? Se a questão te deu uma capitalização mensal, você mantém ela mensal. Se a questão te deu uma capitalização bimestral, você mantém ela bimestral. O que você vai tentar alterar aqui, ó, é esse período, beleza? A capitalização você não mexe, você não vai trabalhar com ela. Então esses são os conceitos, vamos fazer uns exercícios aqui já para a gente entender, né? Converta a taxa nominal para a taxa efetiva. Como que eu sei que é uma taxa nominal? Sei que aqui está diferente. O período da capitalização já sei que é uma taxa nominal. Então, 30% ao trimestre com capitalização mensal. Como que eu passo para efetivo? Eu tenho que fazer o quê? Ó? Eu tenho que deixar esse daqui também em mês, né? Então, tem que ficar mês barra mês. Aí eu vou ter uma taxa efetiva. É muito simples, né? Eu vou simplesmente pegar e dividir por 3. Eu não tenho aqui 30% ao trimestre, então agora eu vou ter 10% ao mês. Pronto, eu tenho uma taxa efetiva, tá? Não vou mexer na capitalização, somente no período. Aí você pensa, William, mas as taxas não são equivalentes. Tudo bem, nós não estamos falando de taxa equivalente ainda, tá? Só estou falando de transformar a taxa nominal para efetiva. Quando eu for fazer taxa equivalente, aí entra o conceito dos juros compostos, é diferente. Eu tenho inclusive usar uma fórmula. Mais um exercício aqui, ó, 0,3% ao dia com capitalização mensal. Então já sei que é uma taxa nominal porque o período é diferente da capitalização. Então eu vou mexer em quem? Vou mexer sempre no período. O mês tem quantos dias? 30. Então é só eu multiplicar isso daqui por 30. Aí eu vou ter lá 9% ao mês. Então a taxa efetiva. Você vê que é muito simples, né? Taxa nominal e taxa efetiva é muito simples. E aí nós temos agora aqui a taxa equivalente. Essa daqui ela já vem essa fórmula, tá? Então já usa um pouquinho da fórmula, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu quero transformar a taxa efetiva de 21% ao bimestre com capitalização bimestral para período e capitalização mensal. Ou seja, eu quero alterar os dois aqui, né? Quero alterar os dois. Ah, William, você falou que você não pode alterar aqui a capitalização. Sim, eu não posso quando eu estou trabalhando taxa nominal e taxa efetiva. Agora, quando eu estou trabalhando taxa equivalente, eu vou ter que alterar, vou ter que mexer nisso daí, tá? Beleza, então eu quero passar isso daqui para mês. Nós temos ao bimestre, eu quero passar para mês. Como que você deve efetuar esse cálculo, tá? Você não vai precisar fazer isso daqui na mão, obviamente. Agora você pega a sua HP que eu vou mostrar. Ok, deixa eu já zerar aqui nossa calculadora e vamos fazer esse cálculo. Você vê que tem a fórmula 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? O que é essa taxa que eu vou colocar ali dentro? É a taxa que o exercício me deu. Ele me deu aqui uma taxa de 21%. Presta atenção, 21%. 21 dividido por 100. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ó, 21, enter, 100, divide, é esse valor que eu vou botar aqui dentro. Ó, esse valor que eu vou botar aqui dentro dessa taxa.
0,21. Porque se você botar aqui 1 mais 21 vai dar totalmente errado. Tá? Você tem que tirar de porcentagem e passar para número. Beleza? Então 21%, dividir por 100 chega no 0,21. 1 mais 0,21. Beleza, vamos fazer aqui então desde o começo, porque aí você vai entender como que eu vou fazer esse cálculo no HP. Ó. 1, Enter. 0,21 mais. Então eu já inseri o que está entre parênteses. Agora eu quero colocar isso daqui. Ó. Qual que é a taxa que eu quero? Qual que é a taxa que eu quero? A taxa que eu quero é ao mês. Né? O exercício está me pedindo ao mês. E qual que é a taxa que eu tenho? Eu tenho ao bimestre. Tá? E aí eu vou pegar e vou já te passar um esqueminha aqui, tá? Eu já volto com a minha calculadora. Deixa esse 1,21 salvo ali, ó. Como que funciona essa questão da taxa que eu quero com essa taxa que eu tenho? A taxa que eu quero, quando eu quero ao mês, eu posso representar o mês por 30 dias, ou eu posso representar um mês por um mês, né? Posso representar dessa maneira. Bimestre eu posso representar como 60 dias, ou eu posso representar, por exemplo, 2 meses. Tanto faz. Tá? Não importa se eu colocar isso daqui em cima em dias ou isso daqui em mês, o resultado vai dar o mesmo. Tá? Só que eu vou usar em mês, porque para mim facilita, eu não preciso colocar dias, eu acho que é mais fácil colocar o mês. Então o que, que eu vou colocar nesse numerador aqui, ó, na taxa que eu quero? Eu vou colocar 1 e na taxa que eu tenho eu vou colocar 2, porque a que eu quero é mensal, um mês. E a que eu tenho é a bimestral, é a que o exercício me deu, eu tenho ela. Então, são 2 meses. Então, eu só tenho que colocar aqui, ó, 1 dividido por 2. Tá? Então, vamos lá agora na calculadora. Já tinha colocado Enter, né? Já peguei esse 1,21 Enter, então coloquei ele lá no registrador. Agora, eu vou pegar 1, que é esse numerador aqui, Enter, 2, divide. Então, estou executando essa divisão. Ó, 1 dividido por 2. E agora, eu aperto esse y elevado a x, ó. Tá vendo esse y elevado a x? Ele está dizendo que eu vou inserir esse número que está no registro aqui de 0,50 em expoente. Eu vou inserir ele lá no expoente, tá? Então, eu vou elevar aquele 1,21 a esse número. Aí eu clico aqui. Pronto, deu 1,10. Beleza. William, beleza, já usamos a fórmula inteira, deu 1,10, mas e aí, minha taxa é 1,10 ao mês com capitalização mensal? Não, eu não acrescentei o número 1 aqui, ó, eu não acrescentei esse número 1. Beleza, vamos tirar ele agora. Então, 1 menos, tirei ele. E lembra que para passar esses 21% aqui para numeral, eu dividi 21% por 100. Né? Então, agora eu vou multiplicar por 100. 100 vezes. Pronto, minha taxa é 10% ao mês. Então, a resposta é essa daqui, ó. Taxa equivalente, ó, de 21% ao bimestre com capitalização bimestral, a taxa equivalente mensal é 10% ao mês com capitalização mensal, tá? Então, você começa a perceber o efeito já dos juros compostos. Se eu aplicar num produto que a capitalização é mensal e ele me dá uma taxa de juros de 10% ao mês, no final do segundo mês, na verdade, eu vou ter ganhado 21%. Tá? Então, já começa a se ligar em relação a isso. Então, dando continuidade aqui aos exercícios, né? Esse daqui a gente vai trabalhar a taxa efetiva, tá? Eu vou ficar mesclando vários exercícios assim para a gente entender tudo de uma vez. Essa taxa efetiva aqui, ela vai ser o quê? Vamos supor que você vai num banco, você pega um empréstimo e o pessoal diz lá para você que você tem um juros de 8% ao ano, mas que esse juros ele é composto trimestralmente. Então, você já sabe que você vai pagar mais de 8% ao ano. Ele é composto trimestralmente, a capitalização dele é trimestral, então você já sabe que você vai pagar mais. Beleza. Como que você vai descobrir a taxa efetiva que você está pagando nesse empréstimo? Aí você tem que utilizar essa fórmula aqui, ó. Taxa efetiva é igual a 1 mais taxa periódica elevado a m menos 1. Ok, vamos lá que aí você vai até ver que é essa taxa periódica, de onde que ela vem. Taxa efetiva. O exercício ele está pedindo aqui para eu calcular, então é isso que eu quero encontrar. E eu tenho aqui 1 mais taxa periódica. Então vamos começar por aqui, né? Eu vou colocar TP de taxa periódica. A fórmula da taxa periódica, ela é essa daqui, ó. É a taxa informada, a taxa que o exercício me informou, dividido pelo período de capitalização, tá? Qual que é a taxa que o exercício me informou? 8. Qual que é o período que ele me informou aqui? Trimestre. Quantos trimestres existem em um ano, né? Porque a taxa é anual.
4 trimestres. Então, eu pego isso daqui, divido por 4, vou chegar na taxa 2. Essa seria a taxa periódica. Se você prestar atenção, se você for uma pessoa bem ligada, você vai falar, William, essa taxa periódica não é a mesma coisa da taxa nominal? Porque olha aqui, ó, aqui no exercício anterior, quando você tinha uma taxa aqui de 30% ao trimestre e você quis passar para o mês, você só dividiu por 3, né? Você só dividiu por 3. E aqui eu fiz o quê? A mesma coisa, eu tenho uma taxa de 8% ao ano e eu quero passar ela ao trimestre, eu só dividi por 4. Tá? Então ela seria basicamente a mesma coisa, ó. Mesma coisa da taxa nominal, só que recebe o nome taxa periódica aqui, tá? Beleza, então a gente chega nesse número 2 aí. Aí o que a gente tem que fazer? Agora a gente vai pegar e elevar isso daqui a M, né, que seria o período, trimestralmente 4 trimestres, então a 4 e depois menos 1. Quando você faz esse cálculo, você chega na taxa efetiva ao ano aqui, ó, 8,24. Quer ver? Vamos executar ele aqui na HP. Então, zerar tudo aqui, né? Deixar zerado. 1, Enter 0,02. Por que 0,02? Né? A taxa que eu achei era 2%. 2 dividido por 100 dá isso, 0,02. Beleza, então mais, aí eu vou pegar agora 4 e eu vou elevar 4yx e depois 1 menos. Ah, o William deu 0,08, né? Vamos aumentar as casas decimais. F4, ó, você já vê que já aparece, ó, 0,0824. Aí só multiplica por 100. Multiplicou por 100, 8,24 ao ano de taxa efetiva. Então não confunda, pessoal. Taxa efetiva, você vai usar essa fórmula. Quando a questão ela só está pedindo a taxa efetiva de uma determinada aplicação, você usa essa fórmula. Quando ela pede taxa equivalente, você usa essa. E quando ela pede somente para converter de nominal para efetiva, você vai fazer dessa maneira rápida. Então, são 3 coisas diferentes que eu já ensinei para vocês. Conversão de taxa nominal para efetiva, o cálculo de taxa equivalente e o cálculo de taxa efetiva, beleza? Então, por enquanto, a gente já passou um pouquinho em cima de cada um desses temas. Aí eu trouxe aqui mais alguns exercícios. Vamos fazer, então, eles aqui. Vamos começar pelo exercício aqui de número 2, né? Porque esse de número 1, ele foge um pouquinho mais do tema nosso. Mas vamos fazer ele já já, tá? Beleza. Taxas equivalentes aqui no exercício de número 2. Eu tenho uma taxa de 2% ao mês e eu quero transformar ela em ano. Ou seja, eu quero saber quanto que vale 2% ao mês em ano. Qual que é a taxa? Aí é muito simples, eu vou usar aquela fórmula de novo, ó. Eu vou pegar 1, Enter. Qual que é a taxa que eu tenho aqui, ó? Qual que é a taxa que o exercício me informou? 2%. 2 dividido por 100, 0,02 mais, tá? Beleza, Enter, guardo lá no registrador. Qual que é a taxa que eu quero? A taxa que eu quero é anual. O exercício está me pedindo uma taxa anual. Num ano tem quantos meses? 12 meses, né? Então, vou colocar o 12 lá. Ah, podia colocar 360 dias? Podia, mas se colocar as 360 dias lá, tudo você ia ter que deixar em dias, tanto a que eu quero quanto a que eu tenho. Aqui eu vou usar 12 meses. E qual que é a taxa que eu tenho? Eu tenho ao mês, né? Qual que é o período que eu tenho? Eu tenho ao mês. Então, 12, Enter, 1, divide. Estou executando isso daqui, esse expoente. E agora eu elevo yx, vou elevar aquele valor que eu tinha colocado. Como eu tinha acrescentado o número 1, eu tiro o número 1, então 1 menos, e agora multiplico por 100, 100 vezes, eu já chego na minha taxa equivalente anual de 26,82. Muito simples, né? Muito simples mesmo. Vamos lá para o exercício 3 aqui então, para vocês compreenderem melhor ainda sobre taxas equivalentes. 15% ao ano, agora eu quero passar ao mês. Então agora é ao contrário, né? Eu tenho uma taxa anual, quero vir para mensal. Também tranquilo. 1, Enter. Qual que é a taxa aqui que o exercício me forneceu? 15%. 15 dividido por 100 vai dar 0,15. Então, mais, vou somar. 1,15 é o que eu tenho dentro do parênteses. Enter, guardei ele lá. Qual que é a taxa que eu quero? Aqui eu quero é mês. Mês, 1 mês, né? Então, eu vou colocar o número 1. Qual que é a taxa que eu tenho? Ano. Então, agora eu vou pegar e colocar Enter, 12 divide, né? Porque eu estou executando esse expoente aqui. E agora eu coloco elevado aqui, yx. Beleza, já cheguei na taxa, agora é só tirar 1 menos 100 vezes 1,1715% ao mês. É isso que está aqui.
tranquilo, né? Perfeito. E aí, para a gente fazer mais um agora, é um diferente, é para a gente achar a taxa de juros, já que a gente está falando de taxas, né? E a gente já começa a aprender outras coisinhas, né? Beleza, então, fim aqui, vamos limpar a calculadora. Tem um financiamento de 200 mil, com prazo de 12 meses e uma parcela de 19.900 e o exercício está querendo saber a taxa de juros. Eu já tinha feito um desse na aula introdutória, né? Então vamos fazer de novo aqui. 200 mil é o meu financiamento. Então vou colocar 200 mil PV. William, por que você não colocou CHS nesses 200 mil? Porque quando eu financio alguma coisa, o dinheiro ele cai para mim, então eu estou recebendo esse financiamento, né? Eu peço financiamento no banco, o banco ele me dá esse dinheiro para eu comprar minha coisa, então não está saindo dinheiro meu, tá? Então o financiamento ele vai entrar aqui positivo. Deixa eu só botar duas casas decimais para ficar melhor. Beleza, então 200 mil PV. O que sai do meu bolso mesmo é a parcela, ó. Então 19.900. Como ela sai do meu bolso, eu boto CHS, coloco negativo, né? E aí eu aperto PMT. Estou indicando para a calculadora que essa é a parcela que eu estou pagando, é uma saída de caixa. E aí eu coloco o prazo 12N, né? Prazo 12 meses. E eu peço a taxa de juros, aperto I, eu já chego lá, ó, 2,84. Se eu aumentar as casas decimais aqui, ó, F4, dá 2,8392, mesma coisa que está aqui. Tá, então uma questão extra falando também taxa de juros, não é equivalente nem efetiva, mas também é importante a gente saber. Então vamos fazer mais uns exercícios aí para fixar bem, né, sedimentar bem esses conceitos. Exercício 4 ainda sobre taxa equivalente, eu tenho uma taxa de 20% ao ano e eu quero saber quanto que isso equivale ao semestre. Então usando a fórmula 1, Enter, a minha taxa 20%, então 0,2 mais a taxa que eu quero. Qual que é a taxa que eu quero? Deixa eu apertar Enter aqui para deixar lá no registrador. Qual que é a taxa que eu quero? Eu quero o semestre. Né? Semestre são quantos meses? 6, então coloca 6. E eu vou dividir por quantos? Ano, né? Porque eu tenho uma taxa anual. Ano tem quantos meses? 12. Então 6, Enter, 12, divide. E depois eu elevo. Coloco YX. Beleza, já elevei tudo, cheguei nesse valor. Aí o que eu faço? 1 menos 100 vezes 9,54% ao semestre, tá? Tá tudo explicado aqui passo a passo, mas você vê que é bem simples. E aí uma outra aqui também para a gente achar a taxa de juros, né? Não é taxa equivalente, mas é importante. Qual a taxa de juros compostos de uma aplicação de 1.000 por um prazo de 10 anos, cujo valor resgatado foi 3.000? Então eu fiz uma aplicação de 1.000, né? Vamos colocar lá 1.000 CHS, porque eu gastei esse dinheiro, estou aplicando. Valor presente, né? PV de Present Value. Vou colocar valor futuro que eu resgatei. Esse dinheiro entrou para mim, então eu deixo sem o CHS, coloco lá no FV, valor futuro. Coloco o prazo aqui que foi de 10 anos, tranquilo, e aperto I. 11,61 ao ano. Bem simples também esse exercício, beleza? Galera, nessa vídeo eu fico por aqui, já fiz acho que bastante exercício com vocês, isso aí vai ajudando a sedimentar conceitos, a fixar conceitos, e a gente volta na próxima aula fazendo mais vários exercícios, continuando falando sobre taxas, beleza? Então aguardo vocês lá, bons estudos a todos, tchau, tchau!